Então vamos lá. O que a gente tem de legislação? Tá? Muita gente pergunta, tem alguma portaria, tem alguma coisa? Tem. Então, assim, lá no ano 2000, quando a atenção domiciliar começou a crescer, começou a ser montado o serviço de atenção domiciliar em vários locais no Brasil, a Anvisa parou e disse assim, bom, a gente vai ter que regularizar isso, porque hoje cada serviço de atenção domiciliar faz de um jeito. E aí a Anvisa criou a RDC número 11, que é a Resolução da Normativa Colegiada, que a gente chama, que é a única portaria que tem de atenção domiciliar no Brasil, desde 2006, que traz ali todos os pontos de como tem que ser um serviço de atenção domiciliar. Quem são os profissionais, as nomenclaturas principais, porque daí tem a nomenclatura ali do que é uma assistência domiciliar, o que é uma internação domiciliar, e aí para vocês entenderem um pouquinho, assim, o que é uma assistência são atendimentos pontuais. Por exemplo, uma fisioterapia vai lá e vai embora, uma nutricionista vai lá e vai embora. Agora, uma internação domiciliar é quando o paciente precisa, por exemplo, de uma ventilação mecânica, precisaria de um acompanhamento mais muito aspirado, precisa de algum procedimento mais técnico por um período maior, em até 24 horas de atendimento de técnico de enfermagem, por exemplo. Então, é caracterizado como uma internação domiciliar. O que é um cuidador? A legislação traz esses pontos, traz o que precisa ter, por exemplo, um prontuário, é que nem hospital. Então, no hospital, a gente tem um prontuário hospitalar. Na atenção domiciliar, a gente tem um prontuário no domicílio também. Então, traz a segurança do paciente, traz o que tem que ter de retaguarda, porque o paciente pode passar mal. Então, tem que ter um SAMU, por exemplo, naquela região. Então, a legislação traz todos os pontos ali. E apesar da gente dizer que é uma legislação de 2006, faz bastante tempo, precisaria de alguns ajustes ali para cair na nossa realidade, né? Naquele tempo atrás, ele traz, por exemplo, o cuidador. Mas assim, o cuidador precisa estar sempre presente ou não precisa? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre família e cuidador em seguida, mas alguns pontos ela poderia ser um pouquinho mais esclarecida, mas hoje é o que a gente tem. Então, quem vai entrar na atenção domiciliar é leitura obrigatória, essa legislação, que acha facilmente no Google, tá? É só colocar RDC número 11 da Anvisa da atenção domiciliar, que já consegue baixar, ela deve ter umas 5, 6 páginas ali, é bem fácil a leitura. E aí eu recomendo para quem quer entrar na atenção domiciliar, que é básica aí para poder saber um pouquinho mais aí sobre a área. Bacana. E aí a pergunta, né, Adriano, onde que fica esse serviço aí nessa nossa política de saúde, então, já que ela faz parte da saúde? Então, assim, sim, o nosso sistema de saúde, ele é baseado no modelo irlandês, que traz a RAS, né, que é a Rede Assistencial à Saúde. O que é isso? São vários serviços de tecnologias diferenciadas num território, onde o paciente, o usuário, ele vai poder permear de um para outro, dependendo da condição de saúde dele, clínica. Então, por exemplo, o paciente é atendido numa UBS, que está ali no meio da foto. O paciente precisa ir para uma UPA, ele vai para a UPA, e é tudo integrado o sistema. Ele vai precisar agora do Melhor em Casa, que é o programa de atendimento domiciliar do SUS, que a gente vai falar em seguida. Então, quando a gente fala de atenção domiciliar, o SUS tem esse programa, o SUS atende os pacientes em casa? Tem, através do programa Melhor em Casa. Em seguida, daí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, o Melhor em Casa, a atenção domiciliar, ela faz parte dessa rede toda da nossa política de saúde, como é desenhado desde 2010 aqui no Brasil. Então, a gente está lá, aquele pontinho ali, com o círculo vermelho, representa ali a atenção domiciliar no meio de um monte de serviço de saúde que tem que ser articulado e que os profissionais precisam se conversar para poder atender melhor o usuário que precisa desse serviço. Ou seja, vai depender de toda essa articulação aqui, inclusive até CRAS aqui, o equipamento de assistência, né? Exatamente. A gente vai articular não só, eu sempre digo, quem trabalha na saúde não pode saber só de saúde. A gente vai precisar saber da política de assistência, a gente vai precisar saber um pouquinho da área jurídica, vai precisar saber da educação, a gente vai precisar saber, porque está tudo articulado também, né? Nunca, o assistente social é um profissional que nunca pode saber uma coisa só, né? Não tem jeito. É amplo demais, né? E sabe que, assim, um bom profissional, estava conversando com uma colega, hoje, se a gente fosse, por exemplo, contratar alguém para atenção domiciliar, qual seria o perfil dessa pessoa? Uma pessoa que soubesse articular com as outras políticas, seria o perfil ideal, assim, para cair numa atenção domiciliar, que vai trabalhar dentro da casa com um monte de peculiaridade. Essa pessoa precisa saber articular com as outras políticas, assim, que eu ainda acho que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, assim, na nossa profissão. A gente acaba entrando
numa política e acaba se fechando por ter muito trabalho, por ter muita demanda, mas acaba se fechando para as outras políticas, né? É algo que infelizmente acaba acontecendo, né? Acaba enviesando para uma só e meio que É, não praticando essa articulação, mas em tese, né, em teoria, todo profissional assistente social ele deveria saber essa articulação, né? exatamente. Mas eu te digo até assim por mim, assim, quando eu me formei, eu queria trabalhar na área da saúde. Eu sempre disse, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com esse foco de que eu queria trabalhar na área de saúde. Não existia outra possibilidade para mim. E durante muito tempo eu achei que eu só precisava saber de saúde. E aí eu tive que começar a ser desafiada a entender que não, só um pouquinho, eu preciso saber do resto para eu poder passar informação, poder trazer, orientar as famílias, que senão tu não consegue fazer o teu trabalho completo. E aí foi que eu comecei a fazer vários outros cursos, até com colegas mesmo, para poder aprender, assim, mas eu ainda noto que é uma dificuldade e eu digo que é uma arma, assim, um poder que a gente tem de fazer uma boa articulação com as outras políticas. Aquele profissional que consegue articular, de pegar, fazer um estudo social bem feito, tirar as demandas e articular com as outras políticas, ele deslancha, assim, né, como assistente social. Então faz bastante Verdade. diferença, né? Vou até inventar um ditado aqui. Quando a maré começa a subir, você tem duas opções. Ou aprende a nadar ou se afoga. Não tem jeito, Exatamente. né? Exatamente. E aí, então, como eu falei para vocês, então a gente tem no SUS o programa Melhor em Casa. É um programa do governo federal que tem desde 2011. Ele traz lá na portaria o assistente social como equipe mínima de cuidado. Então, assim, ele traz que tem que ter médico, enfermeiro, assistente social ou fisioterapeuta, tá? Todo mundo me pergunta, tá? Mas é um ou outro? Sim, a portaria traz que tem que ser médico, enfermeiro, assistente social ou fisioterapeuta, como se a gente fizesse a mesma coisa que o fisioterapeuta, né? Ou Mas seja, enfim, não é e, é não ou. é e, é ou. E a Nossa, portaria saiu agora em 2024 com a mesma nomenclatura de novo, tá? Mas, todavia, o que acontece? Os estados, por exemplo, e municípios que pedem essa verba do governo para implementar esse programa no município, eles podem escolher, por exemplo, eles podem contratar 2 assistentes sociais, eles podem contratar 2 fisioterapeutas, eles têm essa autonomia para contratar, dependendo da demanda do município. Então, o que acontece? O gestor, teoricamente, ele precisa olhar a demanda que tem e ver qual profissional mais adequado para poder contratar. Então, hoje a gente tem mais ou menos 700 a 800 assistentes sociais contratados no programa Melhor em Casa no Brasil. Então, esse é um número aí que eu tenho, e assim, talvez já esteja até um pouco mais. Eu tenho esse número de uns 6 meses atrás, deve ter aumentado, porque é um programa que vem aumentando cada vez mais. O Ministério da Saúde vem implantando cada vez mais equipes, deve estar mais ou menos umas 3.000 equipes hoje. Quando começou a pandemia, era 1.300 equipes. E cada vez, ainda mais agora com a nova portaria, eles estão botando cada vez mais equipes. Então, deve estar por volta de umas 3.000 equipes no Brasil. 65% dos municípios do Brasil têm Melhor em Casa, ou uma região próxima que possa dar um suporte, e vem aumentando cada vez mais, assim. O Ministério da Saúde vem trabalhando muito com isso e trazendo o assistente social como equipe mínima, mesmo não constando lá na portaria, porque assim, o atendimento domiciliário ele traz questões clínicas, obviamente, mas ele vai trabalhar com questões do social, porque a gente está na casa do paciente. Não tem como a gente trabalhar essa família só olhando para o lado clínico dele. Porque talvez em casa ele não vai ter água, comida, não vai conseguir comprar medicação, não tem família para cuidar. Então, tem várias situações. Então, o assistente social ele faz parte aí da equipe mínima mesmo de cuidado, e cada vez mais o Ministério da Saúde, quando faça os treinamentos, faça as apresentações, ele sempre ratifica o quanto a gente é importante aí nessa área. Então, por isso que vem aumentando bastante. eu confesso que esse assistente social ou fisioterapeuta chama Vou te atenção, né? dizer que, Curioso. assim, isso me causa um desconforto muito grande, tá? Muito grande. Quando saiu a nova portaria, eu pensei, agora eles vão mudar, né? Não, não mudou, tá? Mas ok, a gente segue. Quando você Mas, falou, professor, assistente social ou fisioterapeuta, a minha impressão é que entrou um elefante aqui branco na uhum, sala. Você falou, ué, que estranho. exatamente.
Vou te dizer que assim essa parte é uma coisa que me incomoda bastante, mas enfim, É a mesma complexo, né, coisa, de entender. é muito complexo e assim eles deixaram aberto para não fechar um e nem fechar o outro a profissão, né? Até entendo essa parte, mas é a mesma coisa da Política Nacional de Cuidados Paliativos que saiu agora há pouco a publicação. Ele traz médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. E aí as outras profissões estão todas revoltadíssimas porque não tem as outras profissões como equipe mínima. Então, foi a forma que o Ministério da Saúde achou botar isso na portaria neste momento para poder contemplar e deixar a cargo dos gestores. Mas isso é uma briga minha que eu sempre falo, assim, não é um ou outro, precisa dos dois. Não tem como trabalhar com fisioterapeuta e não trabalhar com assistente social e vice-versa. Não tem. Sim. Eles deveriam Mas alterar isso aí. Esse ou para e. É, mas enfim, não alteraram, saiu a nova portaria, agora acho que vai demorar um pouquinho para ser alterado. Mas, Sim. além da parte SUS, a gente tem atenção domiciliar na rede privada também, que vem crescendo muito. Então, conforme meus estudos, eu posso te dizer que, assim, a gente tem hoje ainda, eu não sei o número que está do serviço social na área privada, a gente não tem pesquisa, tá? Então, a gente tem a pesquisa aí do SUS, que são mais ou menos 800 assistentes sociais, da rede privada a gente não tem, mas eu vou te dizer que, assim, não deve estar 800, mas a gente tem muitos assistentes sociais trabalhando na rede privada, ou em empresas privadas, ou em operadoras de saúde que fornecem atenção domiciliar. Então, assim, mas eu nunca vi uma empresa de atenção domiciliar. As pessoas falam isso para mim, tá? Eu nunca vi, eu não conheço. E aí eu sempre digo, vamos fazer o teste Google. Quando acabar a aula, coloquem lá no Google atenção domiciliar e a cidade de vocês. Vocês vão ver muitas empresas de atenção domiciliar. Muitas. Mas eu acho só por home care, não tem problema. Bota ou atenção domiciliar ou bota home care e bota o estado de vocês. Por exemplo, atenção domiciliar Porto Alegre, atenção domiciliar Rio Grande do Sul. Vocês vão ver muitas empresas de atenção domiciliar, que às vezes, como não é do nosso dia a dia, a gente acaba não achando que não tem, né, Adriano? Mas tem, tá? Façam o teste depois. E aí, assim, essas empresas privadas, então as pessoas contratam para que tenham atendimento domiciliar em casa na área da saúde. Ou então tem as operadoras de saúde. As operadoras de saúde não têm obrigação de fornecer atenção domiciliar para os beneficiários. Para quem contrata, né, as empresas não têm essa obrigação. Nenhuma operadora de saúde tem. É isso que eu ia perguntar já. Da Não rede tem. privada de saúde também. Não é obrigação, tá? Porque no rol da Agência Nacional de Saúde, que consta lá tudo que as operadoras de saúde têm que cumprir, não diz lá. Então, a grande maioria das operadoras não fornecem um atendimento domiciliar. Porém, isso vem mudando um pouquinho. Eles estão fornecendo atenção domiciliar como um benefício para a pessoa que tem o plano de saúde. Por exemplo, eu tenho o Bradesco e o Bradesco não fornece lá no meu contrato. Está escrito, é uma exclusão contratual o atendimento domiciliar. É isso que a maioria dos contratos de plano de saúde fala. Só que o Bradesco, por exemplo, resolveu que ele ia fornecer alguns critérios de atendimento domiciliar como um benefício. Não está no contrato, mas ele combina com o médico, vê o que o paciente precisa, atende por um período até que o paciente possa se reabilitar, ou daqui a pouco, para ele não ficar morando no hospital, acaba atendendo ele no domicílio. Então, as operadoras de saúde cada vez mais vêm fazendo isso, porque é uma forma de baratear o custo também. Porque o paciente em casa ele acaba sendo mais em conta, mais barato, e o sistema de saúde está todo muito caro. Então, as operadoras de saúde estão trabalhando dessa forma e estão contratando assistentes sociais também para fazer toda a articulação com a família, toda a organização pós-alta, deshospitalização. Então, é uma área também que vem crescendo bastante, que antes a gente não via tanto. Quando eu comecei a trabalhar na atenção domiciliar, a gente via muito psicólogo na área das operadoras de saúde e empresas privadas. E o SUS, claro, trabalhando com assistentes sociais. Agora a gente já está vendo um certo equilíbrio. Hoje a gente já vê as operadoras de saúde contratando muito mais assistentes sociais para fazer toda a articulação com a família. E claro que precisa trabalhar a parte emocional, afetiva lá com o psicólogo, óbvio, a gente tem que trabalhar em conjunto, mas a gente tem visto também as operadoras de saúde entenderem que não é só porque o paciente tem plano de saúde em uma condição não tão baixa quanto do SUS, que eles já começaram a entender que a gente também trabalha com qualquer classe social, assim, eles começaram a se dar conta disso, né?